A pergunta é a seguinte: Douglas, eu posso ver filme de terror? Bom, a vida é sua, você faz dela o que você quiser. Mas o texto de Colossenses, capítulo de número 3:2, diz o seguinte, ó: pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Vamos pensar o seguinte: tem muito jovem que está aí tendo pesadelo, está aí mijando na cama, tem medo de dormir sozinho, tem medo de escuro, tem medo de muitas coisas. E o motivo disso é simples. O filme de terror, ele faz uma apologia a morte, esquartejamento, faz uma apologia a demônios muitas vezes. Então, quando você está lá assistindo um filme de terror, você não sente vontade de cantar um louvor, você não sente vontade de adorar a Deus, você não sente vontade de abrir a Bíblia. Pelo contrário, né? Isso acontece depois que o filme de terror acaba, que você fica com medinho, e aí você quer buscar a Deus porque você está todo cagado, né? Aí você vai lá e vai querer buscar a Deus. Mas antes disso não, você fica lá sentindo aquele medinho, aquela adrenalina, aquela coisa toda, só que depois você vai ter consequências sérias. Então, aquilo que faz apologia a demônios, a morte, eu não acredito que isso seja algo edificante. Por isso Colossenses diz que nós temos que pensar nas coisas do alto. Ou seja, você vai ocupar os seus pensamentos com imagens de morte, de destruição, de demônios. E aí depois, é óbvio que o seu cérebro, ele tem um objetivo de te defender. Então, inconscientemente, você vai ficar com medo de escuro. Por quê? Todas as vezes que você tiver alguma ameaça, o seu cérebro vai trazer aquelas imagens do filme de terror e aí você vai começar a ficar com medo. Então, é muito simples. Como você vence esse medo dos filmes de terror? Como que você consegue, por exemplo, não querer mais assistir os filmes de terror? É só você colocar na sua cabeça que aquilo não edifica a Deus, aquilo não é saudável para você emocionalmente, e talvez você está aqui me ouvindo dizer assim: mas Douglas, eu não tenho problema com isso. Bom, pensa o seguinte: tudo aquilo que glorifica a Deus, você vai bem. Tudo aquilo que não glorifica a Deus, você vai mal. Então pensa o seguinte: isso que você está assistindo, está glorificando a Deus? Isso que você está assistindo, está levando você a pensar nas coisas do alto? Isso que você está assistindo, está fazendo bem para você? E eu falo fazer bem para você, é fazer bem para a sua espiritualidade, para a sua comunhão com Deus? Se tá, amém, continua assistindo. Mas até hoje eu nunca vi um filme cristão de terror. Até hoje todos os filmes que eu vi cristãos, eles são para edificar a sua fé, são experiências com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, milagres, e é isso que nós temos que ocupar. Eu sugiro para você o seguinte: pense duas vezes. O que você ganha assistindo filme de terror? Não sei. O que você perde assistindo filme de terror? Não sei. O que você ganha assistindo filmes cristãos? Eu posso te dizer: comunhão com Deus, espiritualidade, edificação da fé e muitas outras coisas. O que você perde assistindo filme cristão? Nada. Então, fica firme aí assistindo as coisas, envolvendo seus pensamentos com as coisas de Deus, que aí você vai bem, tá bom? Deus abençoe, fechou. Para de assistir esse troço aí e vai te envolver com Deus. Bora!